pra gente aproveitar. Aí, ó. Hum, foi, né? Isso, foi. Pessoal, então, mais uma vez, boa noite. Estava aqui no bate-papo mais gostoso com todo mundo. Mais uma vez, bem-vindo, Wellington. Nós estamos muito felizes de você estar junto com a gente dessa vez. Porque eu sei que é tenso. Obrigado. Teve aí um período ruim toda a vida, mas tudo passa, né? Tenho aprendido que Isso, estamos aí. tudo nessa vida passa. Gente, então é um prazer estar com vocês numa sexta-feira de agosto, dia 1º, na verdade, né? Na primeira sexta-feira de agosto, um sextou mais legal, com a disciplina de escrita de sinais. Maravilhoso, matéria de escrita de sinais. É, eu não sei, assim, acho que grande parte, né, não conhece ou ainda não viu sobre escrita de sinais essa semana? Acho que foi essa semana que, domingo ou segunda-feira, é que entrou a disciplina. Não sei se foi a semana passada, mas ela entrou agora e a gente tem aí um prazo bem curtinho com ela, né? Até dia 20 de agosto. Não, 20 de agosto, isso mesmo. Até dia 20 de agosto. A gente tem que fechar essa disciplina, mas ela é pequenininha mesmo, ela é curtinha e é uma disciplina muito gostosa. A gente vai estar trabalhando algumas coisas, umas revisões, e vamos entrar na escrita, que é o Signal Write. Nós vamos entrar nele, na verdade, assim, saber escrever, ter uma noção maior ou ampla na escrita de sinais 2. Né, que essa é a proposta que vem mais aí para frente para a gente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o slide, só para me mostrar para vocês o conteúdo em si que a gente vai estar trabalhando e mostrar um pouquinho do que eu coloquei lá com o nosso trabalho. Hoje a gente vai falar muito, sim, ficar mais atento com a unidade 1 e a unidade 2, tá certo? A unidade 1 e a unidade 2. Entrar no Signal Write mesmo, a gente vai fazer isso na nossa aula que vai acontecer no dia 13 de agosto, que é a segunda aula, tá certo? E aí, então, a nossa disciplina chama Escrita de Sinais. O Elton, o Fabrício, você está conseguindo ver os slides? Porque agora eu já não vejo mais nada. Eu vejo a Sim, Nath, eu você não estou sei. Sim, vendo. estou conseguindo. Beleza, beleza. Obrigado, viu, meninos? Então, olha aqui. A nossa disciplina chama Escrita de Sinais 1. Nós vamos realmente começar a falar um pouquinho sobre a escrita de sinais e o que que ela traz, né, para a gente aqui. É, vamos falar um pouquinho desse aspecto histórico, cultural, é, como que surgiu a escrita de sinais em si. A gente vai. Eu peguei um pouquinho ali, né, de como que surgiu a escrita, porque para a gente vai ver que a hora que a gente estiver pensando na escrita de sinais, analisando, né, o conteúdo escrita de sinais a gente vai ver dessa importância da escrita mesmo, né, de como que surgiu a escrita. E a gente vai ver que a escrita de sinais, o Signal Write, que é o que é mais usado mundialmente, a gente vai ver que tem muita semelhança com a história da escrita mesmo, né? Com as representações que elas, com símbolos que a gente tem aí desde o inicinho da criação da escrita. A gente vai falar sobre escrita de sinais, as várias escritas de sinais que nós temos. Vamos falar do Signal Write em si, que é o que é o mais usado em 40 países. O Signal Write é o mais usado no Brasil também, né? E vamos pensar um pouquinho lá no finalzinho sobre o Signal Write, as regras que ele tem. A gente vai falar um pouquinho da configuração de mão, da localização. Mas para a gente chegar lá na unidade 3, a gente vai precisar retomar um pouco da fonética e da fonologia da Libras, ou das línguas de sinais. Vocês estudaram fonologia e fonética da língua portuguesa já. E eu acredito que vocês devem ter dado uma pincelada na fonologia e na fonética das línguas de sinais. Então, a gente vai fazer, nós vamos retomar. Eu pretendo hoje, ainda assim, terminar a fonética e fonologia na nossa aula de hoje. Então, hoje a gente está bem apertadinho aqui.
Então, o objetivo a gente vai estudar, né? Compreender a história da escrita da língua de sinais, esses momentos por onde, né, foi a criação, como que surgiu as escritas de língua de sinais. A gente vai falar um pouco da escrita de sinais em si, que é o Sign Writing, a gente vai pegar mais atento a ele, e vamos ali pensar também, né? Vamos ver um pouquinho do texto escrito em Signowrite, a gente vai ver como que isso é importante, né? Alguns estudiosos aqui do Brasil defendem, né? Eles defendem que o ensino da escrita de sinais nas escolas bilíngues de surdo é extremamente importante para que os surdos aprendam a língua deles, né? E nós dividimos a nossa disciplina em 3 unidades. A unidade 1 tá aí, tá lá para vocês. Depois, se vocês puderem voltar lá, dar uma olhadinha, tá? A gente está lá no plano de ensino de vocês, a disciplina. No primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho da história da criação da escrita. Vamos falar um pouquinho da criação das escritas de sinais no mundo. Na unidade 2, vamos entrar na parte fonética e fonologia das línguas de sinais, falar um pouquinho só de Signowrite, e na unidade 3 a gente vai entrar nas regras, né, da escrita de sinais, que é o Signowrite que eu disse para vocês. Eu dividi a disciplina em as 3 unidades, cada uma delas tem uma atividade de múltipla escolha, valendo 20 pontos cada uma, ou seja, são 3 atividades avaliativas, tá lá assim, ó, AV1, AV2 e AV3. Essas 3 atividades já estão abertas, então vocês já podem ir fazendo até dia 20. Eu coloquei até dia 20, acho que uma só que eu coloquei até dia 15, alguma coisa assim, mas são bem tranquilos. Hoje eu posso até ir falando sobre elas. Ó, tá lá na V1, tem essas questões aí, fiquem atentos a isso, na V2, na V3, e a gente tem uma avaliação final valendo 40 pontos, que aí vem englobando a unidade 1, 2 e 3. E aí a gente entra realmente na disciplina em si, né, gente? Nada melhor do que a gente falar um pouco sobre a história da escrita, já que a gente está falando da escrita de língua de sinais. Escrita de sinais 1. Claro que a gente vai pensar em como que foi, né, essa criação da escrita. Não, a gente não tem assim um marco falando assim, a escrita foi inventada tal ano, em tal século, e que foi por tal povo, enfim. Mas a gente tem, né, inclusive historicamente registrado através da escrita, né? Algumas nuances e algumas coisas que ajudam-nos a pensar sobre, né, e que comprovam a criação da escrita. Então, nós temos aí, eu coloquei de antemão para a gente pensar o seguinte: isso aqui, gente, é um período, é um cronológico, né? Uma grade de tempo falando sobre os períodos, né? A gente tem aí pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea, enfim. Eu queria que a gente atentasse para o nome pré-história, que é o primeiro quadradinho que vocês estão vendo aí, ou seja, o primeiro período é chamado de pré-história, que aconteceu até 4.000 antes de Cristo. E aí depois a gente tem a história em si. A história, a palavra história, né, o conceito história, ela só começa a partir da Idade Antiga. Vocês já pararam para pensar por que chama pré-história? Então aí a gente para e fala assim, peraí, pré-história significa que veio antes da história, claro, né? Pré-história é porque veio antes da história. Então a história ela passa a ser reconhecida como história a partir da Idade Antiga. Na pré-história é chamado inclusive de pré-história há pouco tempo, não tem sim muito tempo que a pré-história é chamada de pré-história. A pré-história é chamada de pré-história porque a história ela tem um marco. Tudo que gera história vem por causa nada mais, nada menos do que a escrita. Então, se eu tenho aí pré-história, para me
passar, ou seja, para eu começar uma nova contagem de tempo que começa na Idade Antiga, que começa realmente a história, esse marco é a criação da escrita. Então, a pré-história, né? A gente tem aqui umas imagens, eu coloquei umas imagens das pinturas rupestres, elas não são consideradas escrita. E aí depois a gente vai ver que muitas das escritas que foram criadas, né? A gente tem ali os pictogramas, que eu vou mostrar para vocês o que que é, e a gente vai ver que a gente tem muitas imagens que serviram de escrita. Mas aqui na pré-história é chamado de pré-história porque aconteceu antes da criação da escrita. Porque como a gente não, na pré-história não tem registro palpável de dizer que, ó, tá catalogado, tá escrito, porque tudo é comprovado através da escrita. Hoje não, hoje a gente tem imagem, a gente tem foto, a gente tem, a gente vai estudar literatura, pintura, né, as esculturas, a gente tem ali os quadros que foram pintados dos reis, a gente tem noção de como que eram as roupas, como que era a sociedade, por causa das pinturas. E mas a gente tem, de toda forma, né? A gente tem a escrita, tudo que está ali registrado, porque a escrita faz isso. A escrita ajuda a gente a registrar e pode ser consultado posteriormente. E aí a gente tem as pinturas rupestres. As pinturas rupestres nada mais são do que uma forma de comunicação, mas não é escrita. E aí a gente vê que essas três aí que essas imagens que eu peguei para vocês foi do National Geographic. E elas são verídicas e vocês podem ver que elas fazem menção ao cotidiano da época. E conta-se que essas imagens, essas pinturas rupestres, elas vão mostrar muito, inclusive da estratégia de como pegar um animal, como colher. E aí a gente vê ali a presença de animais, a gente vê crianças na primeira imagem. Na segunda, eles desenhavam, gente, super interessantes. Nessa segunda imagem e na terceira, eles desenhavam não, né? Faziam essas figuras rupestres, é arte pura. E eles faziam esses registros num dia anterior, porque no outro dia eles iam, o que eles registravam é como se fosse um registro de como que eles iriam no outro dia pegar um animal, como que eles iriam colher. Eles faziam a medição da altura das árvores através dos desenhos rupestres ou das pinturas rupestres, mas não é escrita. Isso aí são apenas, né, são não que é extremamente importante, mas nós temos aí imagens que representam o cotidiano no período da pré-história. Então, a gente tem aí um dado extremamente importante, que a escrita, ela foi criada para registrar, para que a gente pudesse ver, retornar e ver o que que aconteceu, como que era. Aí a gente faz isso muito, né? Registra, vão lá no cartório, bate e assina. Mas é um texto escrito, é uma escritura, não uma escritura, um escrito que faz com que é comprovado, documentado, né? Na pré-história a gente não tem isso. Então, a pré-história chama antes da história por causa da ainda não ter criado a escrita. Pós criar a escrita, ou o surgimento da escrita, fez com que a gente tenha a história sendo contada a partir daí. E aí, por falar um pouco, né, da invenção da escrita, como eu disse para vocês, ela marca o fim da pré-história e o início da história, que começa com a Idade Antiga. E aí a gente tem que nós temos que em três lugares diferentes tem um registro do início da escrita, são os povos mesopotâmios, na China e na Mesoamérica. É para o nosso lado de cá, né? Os maias e astecas que estão lá na América Central, ali lá no México, a gente, né, quando vai visitar lá, vocês podem ver assim vários registros de escrita dos maias. Mas a gente tem marcante a Mesopotâmia que
faz com que é onde que acredita-se que surgiu a primeira escrita. E onde que fica a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, eu vou mostrar a imagem, depois eu volto para vocês. A a Mesopotâmia, ela fica hoje onde que é o Oriente Médio, ali. É, eu coloquei a imagem aí para vocês verem que ela fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Isso foi muito importante na época, por quê? Porque eles tinham acesso às argilas, né? Então, a argila, eles viam que ela endurecia e as escritas eram feitas na argila. Por quê? Porque a Mesopotâmia, o próprio nome já diz, significa entre rios. Então, aí na AV1, aí, na atividade 1, vocês vão encontrar falando sobre a Mesopotâmia. Lembre-se disso, meso significa no meio. Ela está no meio de dois grandes rios, que é o Rio Tigre e o Rio Eufrates. E aí a gente tem que a Mesopotâmia atualmente, né, ela está lá no Iraque. Hoje ela é o Iraque, né? Tirou o nome Mesopotâmia e ela faz o Iraque aí fazia parte da Mesopotâmia, que é grande, era grande, pegava vários territórios. E a gente tem que os povos, os sumérios, que habitavam na Mesopotâmia, eles criaram a primeira escrita, que é a pictografia, né? E é, a gente vê aqui que, mais uma vez, a gente tem um nome mesopotâmico porque ficava entre rios, era muito importante, eram povos que ajudaram a criar irrigação, comércio, enfim. A gente tem ali os povos, os babilônios, os assírios, sumérios, caldeus, enfim, vários povos que compreendiam ali a Mesopotâmia. E aí eles criaram os pictogramas. A própria palavra já diz pictograma, que eu vou mostrar a imagem para ajudar vocês a entenderem aí. A primeira escrita considerada, né, assim, o marco da primeira escrita é a pictografia, ou a escrita pictográfica. E o que que significa? Significa que... Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa, gente. Peraí, só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Ela são símbolos. Tá dando para vocês verem direitinho, né? São símbolos que representam um objeto ou um conceito. Aí, olha que interessante, se vocês perceberem, tem aí, né? Mãos, pés, vocês podem ver que tem galhos, tem como que se fosse um formato de corpo. O que que acontece? Eles pegavam os símbolos, aquilo que acontecia no dia a dia, e tentavam representar eles através de... É uma representação de um objeto ou de um conceito em si. E aí, eles faziam isso com galinhos mesmo, e isso eram feitos na argila. Então, nós temos que os pictogramas é considerado primeira escrita existente, e ela vem trazer muito aí do que foi registrado, né? Do que acontecia naquela época. Então, é um registro e é uma escrita. E olha aqui que interessante, deixa eu passar aqui para vocês verem. Nós usamos os pictogramas ultimamente, atualmente. Nós usamos os pictogramas. Quais que são? Olha para vocês verem. Lembra do conceito que o pictograma são símbolos que representam objeto ou um conceito em si. Quando a gente vê essa primeira imagem aí, e é chamado de pictograma mesmo, viu, gente? Ou pictografia. Essa primeira imagem aí, a gente olha para ela e já sabe que é um lugar onde que a gente joga lixo, né? Ah, e aí quando eu vejo lá na porta do banheiro masculino o desenho, né, o formato do corpo de um homem, eu sei que é o banheiro masculino. Não precisa estar escrito na língua portuguesa ou uma língua que utilizam as letras, né? A gente tem ali o formato de uma mulher, que é o banheiro feminino. A gente tem ali proibido nadar. A gente olha para a imagem e automaticamente a gente já imagina o que que é, ou o conceito já está firmado aqui na nossa cabeça. Alguns viraram comuns, né? Ficou assim marcado, foi criado, por exemplo, a cruz vermelha. Quando a gente vê essa cruz vermelha, a gente sabe que é a área da saúde.
Mesmo porque, por causa da história das enfermeiras que usavam uma cruz vermelha no chapéu, enfim, né? Nas boinas que elas usavam, aí virou um símbolo de saúde, a cruz vermelha. Quando a gente vê ali, né? O, o desenho de uma caveira, a gente sabe que é algo perigoso. Então, a pictografia, ela está presente no nosso dia a dia até hoje, né? Sabendo que ela foi criada há muito tempo atrás e é a primeira escrita que a gente tem de registro. E aí vem a segunda escrita, que é a cuneiforme. Essa palavra cuneiforme tem a ver com cone. Tem a ver, gente, que, né, com o cone, o formato de um triângulo. Vou mostrar aqui para vocês. Foi criado pelos sumérios na Mesopotâmia também. E aí eles já começaram a não usar mais imagens de um pé, a imagens de uma árvore. Eles começaram a fazer com que as imagens fossem transformadas em símbolos, como uma verdadeira escrita. Aqui é chamado de cuneiforme, viu, gente? Por causa desse material que eles usavam, a cunha. Não sei se vocês já ouviram falar na cunha. Quem aí é da construção civil, quem já ajudou a construir casa, conhece as cunhas, né? Então, a cunha, ele tem no finalzinho dele, assim, na pontinha, tem um formato de um triângulo, na verdade, de um cone. E eles faziam essas representações nas argilas também, como se fossem vários triângulozinhos, mas com cabinhos, tá certo? Aí a gente tem uma pessoa fazendo, tem a cunha. Na primeira imagem, vocês vão ver a cunha em si, né? Que é o objeto que usava-se para escrever. É, e no terceiro aí vocês vão ver um texto escrito. Olha que legal. Vários historiadores pegaram a escrita cuneiforme, que foram os sumérios que criaram na Mesopotâmia, eles pegaram e tentaram traduzir para o nosso alfabeto da língua portuguesa. Então, olha como que era a escrita da letra A. Olha que interessante. Isso, gente, foi muito tempo depois. Por que eles faziam? Eles pegavam, eu vou mostrar a próxima imagem, dá para vocês entenderem mais claramente. Primeiro, eu até vou lá para vocês verem. Primeiro, eles faziam como se fosse a representação do objeto ou da imagem em si, né? Por exemplo, ali estava a estrela. O pictograma original, ele vem ali no formato da própria estrela. Depois de um bom tempo, né, eles pegaram e já transformaram a estrela numa escrita, num formato que não é da estrela. Aqui, para chegar nesse alfabeto aí, precisou de muito tempo para fazer o formato de letras, porque no primeiro momento era a imagem e eles pegavam ali a escrita e faziam a imagem, né? Por exemplo, uma estrela, eu quero falar da estrela, eu quero falar de comer, quero falar da natureza em si. Aí eles passaram da imagem que representava e já foram diretamente para um símbolo que representava o objeto ou o conceito que eles queriam trazer. E aí, depois, se vocês quiserem, tá lá no material de vocês, esse slide, não todo ele, mas uma parte dele, tem lá a escrita cuneiforme sumérica, se vocês quiserem depois escrever o nome de vocês ou qualquer alguma outra coisa, né? Escrever alguma coisa, utilizando o formato da escrita cuneiforme, é bem interessante. Eu fiz isso com os meus alunos lá do Instituto Federal, nós escrevemos os nossos nomes utilizando a escrita suméria ou a escrita cuneiforme. E aí, então, como eu disse para vocês, eles saíram das imagens e foram para uma escrita realmente, por símbolos que representavam a escrita. Olha que interessante, eles pegavam ali os animais, uma vaca, parecia o formato aqui deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sétima linha, tá lá a vaca. Eles representavam a vaca primeiro com um desenho, né? E aí chegaram até a escrita, um símbolo que representava a vaca.
E aí, como eu disse para vocês, primeiro eles pegavam um conceito, vaca, né? Criavam a escrita, depois eles já foram para as letras. Isso demorou muito tempo depois, tá, gente? Então, aí, 3.000 anos antes de Cristo, aí, vocês podem ver que foi criada a escrita cuneiforme, e ela foi, assim, realmente saindo da representação da imagem, né, daquilo que eles queriam e já indo para a criação de símbolos. É, a escrita hieroglífica, vocês já devem ter ouvido falar dos hieróglifos, que são do Egito, né? Dos povos egípcios. E olha aí, gente, eles já pegam, agora eles já também se assemelham às imagens, mas essa escrita eles usam, né, as imagens para representar conceitos, verbos, palavras em si, né? E eles têm aí, vocês podem ver que tem passarinhos, a gente tem aí um formato de chuva, né? De água caindo, enfim, eles tinham disso, a escrita hieróglifa ou hieroglífica, alguns falam hierógrafo, hieroglífico, enfim, essa escrita utilizada pelos egípcios, eles usaram essa escrita por muito tempo até transformar ela realmente em letras, como eu disse para vocês. Eles pegavam primeiro a imagem, depois vinham as letras. Eles faziam esses registros nos templos, né? Nos túmulos, acha até hoje nos pergaminhos, né? E é interessante porque os pergaminhos, eles eram feitos de algas. Olha que interessante, eles pegavam as algas, deixavam elas endurecerem. Era um tipo de alga, na verdade, um tipo de vegetal, deixavam elas endurecerem e depois faziam as escritas utilizando é, tinta natural, ou pegava também barro e faziam as escritas. A gente tem registros dos hierógrafos datados de 3.000 anos e antes de Cristo, tá, gente? Aqui a gente tem a tumba, o túmulo, né, de um. Como é que chama? Eu esqueci o nome do rei deles lá, esqueci o nome. Do faraó, deu um branco, faraó, lembrei. Do faraó, é, que era chamado faraó escorpião. E aí a gente tem ali um escorpião, a gente tem o desenho, o formato em si, né? Do faraó, mas ao mesmo tempo, embaixo a gente já tem assim o formato de corpo, né? A gente tem os passarinhos, e depois de um bom tempo, a gente tem um alfabeto criado. Lembrando que foi muito tempo depois. Gente, essa escrita hieroglífica ela é muito interessante. Como que é, né, a criação de uma língua em si? Como que é o registro de uma língua? É, o registro enquanto escrita. Eles tinham assim o desenho de pés. No primeiro momento, o pé significava pé mesmo. Boca significava boca. Olho significava. Então, assim, fazia o desenho do pé, significava pé. Se tinha o desenho de um sol, significava dia. Se tinha o desenho de uma lua, significava noite. Então, assim, a gente tinha esses registros. Depois, eles começaram a pensar a duplicar, colocar dois pés significava correr. Quando eles colocavam duas bocas, às vezes, né, ou três bocas, boquinhos, formato da boca, era comer, eram os verbos. Aí, chegou uma época que eles estavam tão avançados na escrita que eles já conseguiam fazer os fonemas, representar os fonemas. Eu vou dar um exemplo, tá? Que não é da língua deles. Vou dar um exemplo da nossa língua para que a gente possa entender. Aí eles pegavam, por exemplo, o desenho de um pé, né? Fazia o desenho de um pé, igualzinho tá ali na letra B. A gente tem o desenho de um pé. E aí pé, né? A gente fala pé. E aí, eles faziam um desenho de um sol, que significava dia. E aí, a junção dos dois, pé e dia, gerava, ou seja, criava o verbo pedir, pedia. Então, pé
com o solzinho desenhado significava pedir ou pedia. Isso significa que começou-se a ter a junção dos fonemas, aquilo dos sons com a escrita. E isso é importante demais para a gente, porque a gente pode ver que até agora, né, a gente falou muito de registro não fonético, não fonológico, não de som. A gente tem registro até aqui, né? A escrita hieroglífica, a gente tem registro de ações através de símbolos, desenhos, né? Pictogramas. A gente, em nenhum momento até agora, a gente chegou a falar de fonética, ou seja, da língua oral sendo representada ali pela escrita. E isso a gente vai ver que a escrita de sinais, ela faz isso muito bem também, né? Então a gente vê que a escrita fonética e fonológica, ela não foi primordial. O princípio mesmo da escrita foi representar ações, e é representar, é catalogar, é deixar representado, é deixar marcado, né? Então vocês veem aí um monte de figuras que depois passou a ser letra, que passou-se a ser fonético e fonológico. Então, a gente tem aí, né, a escrita hieroglífica, por fim, o alfabeto fenício, que foi muito importante, que eles já se concentraram, né? Eles começaram aí com os pictogramas, da mesma forma que os outros também, mas chegou-se um momento em que eles pensavam também na, na na fonética, ou seja, na pronúncia, nos sons que as letras, que as palavras tinham e representavam elas ali. E aí, né, que a gente tem um bem marcante ali, o alfabeto fenício, que foi ali, não tinha nenhuma vogal, só existiam 22 consoantes, eles ainda não tinham criado as vogais. O alfabeto deles, né? Eu vou voltar aí para vocês. Todo ele é baseado nas consoantes. E depois, muito tempo depois, os gregos pegaram, né, o princípio do alfabeto fenício e colocou. Aí vocês podem. Eu até coloquei ao lado uma imagem do alfabeto fenício. E aí agora as palavras já eram por letras, né? Já você tinha que fazer a junção das letras para encontrar as palavras em si. A parte mínima, né, de uma palavra da língua oral são as letras. E aí o alfabeto fenício faz isso muito bem. Ele pega lá e a escrita deles era na vertical, não era na horizontal. E a gente tem ali o grego, né, o alfabeto grego já colocando as vogais juntamente com as consoantes, que as consoantes foram criadas pelo alfabeto fenício. E a origem da escrita, então, viu, gente? Passando rapidamente, falando sobre, né, a origem da escrita, eu precisava começar falando disso para a gente ter uma noção de que a escrita não é basicamente, claro, né, gente, que eu estou falando de uma língua visual, espacial, motora, que são as línguas de sinais. Essas línguas de sinais, elas é, a gente imagina que toda a escrita tinha que ser baseado na fonética, na fonologia, ou seja, na oralidade, nos sons, e a gente viu que não foi assim que começou. A escrita começou basicamente com as imagens representando, ou os símbolos representando as ações, o que não eram os sons, né? Vocês podem ver no livro da Aranha, a história da educação, vocês vão ter ali, assim, se deliciar com a história da escrita, que marcou realmente, né, o final da pré-história, e realmente a história começa a partir da escrita. Por quê? Porque é onde que a gente tem um registro, onde pode ser comprovado, onde que a gente tem ali as ideias, os sentimentos, como que acontecia socialmente, como que era a caça, como que era o comércio. E assim, depois que veio o comércio, ainda assim ficou mais potente, ou seja, ficou mais importante e essencial a escrita, né? Então, na sociedade humana. Estudar a origem da escrita nos faz entender a história,
né? E a gente vai ver aí que evoluiu muito o sistema de escrita. Vocês puderam ver aí como que começou e como que a gente tem hoje, né? A gente tem, nós vamos falar da língua portuguesa em si. A gente tem aí uma escrita que nos atende, né? Exige muito da gente, porque é uma escrita, é formal, toda escrita. No caso ali de toda vez que você for precisar escrever, na grande maioria dela é formalmente, mas a gente tem hoje também ao nosso alcance uma escrita informal, que são essas que a gente utiliza, né, no WhatsApp ali para escrever um VC, que significa você, um, né, um porquê, um PQ. Então, assim, a gente tem que no primeiro momento a escrita ela vem para nos dar esse recurso de registro, né, graficamente, ou seja, é colocar, registrar, a gente poder consultar graficamente uma língua, uma linguagem. Nessa nossa disciplina, então, a gente vai ver, né? A gente viu ali um pouquinho como que foi a criação da escrita e vamos ver que existem várias, né? Escrita de sinais. Pessoal, se alguém precisar interromper, fazer alguma pergunta, pode chamar aqui, que eu não estou vendo ninguém. Eu não sei o que eu faço, que eu não consigo ver ninguém, mas enfim, é só me chamar que pode perguntar, não tem problema nenhum. Mas mais para frente também, a gente vai ter um momento para conversar sobre isso, mas pode interromper a hora que vocês precisarem. Então, vocês vão ver que uma escrita, ela não é basicamente só das línguas orais, né? Eu não gosto muito de usar a palavra das línguas faladas, porque a palavra fala significa toda e qualquer tipo de comunicação, é uma fala. Então, quando eu uso uma língua de sinais que ela não é oral, ela também é uma fala. Então, eu não gosto muito de colocar nos meus textos ou referir as línguas orais de línguas faladas, porque as línguas de sinais, elas também são línguas faladas, né? Né, aquelas são línguas que são faladas pelas pessoas surdas, pela comunidade surda. Então, de uma forma geral, a gente vai ver que os surdos sentiram, né, a necessidade de criar uma escrita. E será que foram os surdos mesmo que criaram? Será? A gente vai ver que não. Mas tudo bem, vida que segue, né? Eu não acho que a gente não deve em nenhum momento desprezar os estudos. Ah, tem que ser um surdo para fazer, para descobrir. Não, acho importantíssimo, né? As contribuições que toda essa junção de trabalho entre com surdos e ouvintes, né? Mas a gente vai ver que essas contribuições dos ouvintes são muito importantes também, né, para as pesquisas das línguas de sinais. E a gente vai poder ver que a escrita de sinais ela vem como favorecendo realmente para fortalecer uma língua, né? Quando é uma língua que é ágrafa, ela não tem tanta força. E assim, a língua de sinais durante muito tempo ela foi considerada ágrafa. A gente vai falar até sobre isso. Mas a língua de sinais ela tem uma grafia, né? E a gente vai ver que foi um legado durante muito tempo o surdo, né, ficou aí com a língua dele sendo ágrafa. E a gente viu que não, que ela realmente tem registros de escrita de língua de sinais. E aí vem, né, gente? As línguas de sinais, ela tem escrita? Aí vem alguém e fala comigo assim: tem, é só desenhar uma mãozinha. Quando eu fui aprender língua de sinais, isso acho que em 1999, não sei se foi 1999, no ano de 2000, não lembro ao certo. Mas quando eu estava num curso de língua de sinais, eu pegava, para me guardar os sinais, eu desenhava mesmo, eu fazia o formato da mão, por exemplo, né? O, o sinal de estudar. Aqui, sinal de estudar. Aí eu desenhava uma mãozinha em cima da outra mão e colocava lá, bater várias vezes. Em língua portuguesa, bater várias vezes. Bater, bater várias vezes. E aí eu, quando eu ficava com dúvida de algum sinal, eu ia lá, corria
e olhava o sinal que eu tinha achado que estava registrando em língua de sinais. Só que não é assim, né? Eu não sei quantos de vocês já fizeram isso nos cursos de Libras, né? Se vocês já tiveram a oportunidade de fazer curso de Libras, que se a grande maioria das pessoas fazem isso até hoje, né? Faz um desenho de uma mão, põe assim, e aí escreve em língua portuguesa, bater uma mão na outra e ponto. O sinal de gostar é a mesma mão, né? O sinal de gostar é esse aqui, é a mesma mão de estudar, fazendo um círculo no peito, né? Várias vezes. Então a gente tinha achava que isso era um registro, não deixa de ser, mas é porque é de um aprendizado de cada um, né? Mas não é uma escrita de língua de sinais. Aí vem as pessoas e perguntam para a gente assim: as línguas de sinais têm escrita? Tem. Ela tem escrita. Ah, mas como? Aí a gente precisa parar e pensar que ela é uma língua que não é oral, não é produzida pela oralidade, através dos sons. Ela é percebida pela visão. Por isso que ela chama de língua visual, espacial, motora. É uma língua de modalidade. O modo como ela é produzida e percebida é visualmente, motora e espacial. E aí, como que vai ter uma escrita assim? Eu vou pôr o quê? Eu vou pôr a letra A? Vou usar a letra L? Eu vou usar a letra T? Não, não vou, porque a gente quase, né? Ah, é tudo baseado no alfabeto. Não, não é. E é um mito, né, gente? Vocês sabem que é um mito. Um dos mitos, grandes mitos que nós temos das línguas de sinais é que a língua de sinais é ágrafa. A palavra ágrafa significa não. Grafa significa grafia, significa escrita. Então, durante muito tempo, e até hoje, eu tenho alunos até hoje que falam assim, mas ela tem uma escrita? Eu falo, tem uma escrita. Mas como que se escreve isso? É desenho das mãos? É desenho do corpo? Aí vem uma questão, não é desenho, é símbolos. Então a gente não fala, eu estou desenhando a escrita de sinais. Não, gente, pelo amor de Deus, os estudiosos né, das escritas de sinais, vocês vão ver que são várias, mas principalmente do Signal Writing ou da Elise. Elise é uma escrita de língua de sinais no Brasil, que foi a Estelita que criou aqui no Brasil, ela criou uma escrita de língua de sinais que é usada, não é tanto quanto o Signal Writing, mas é muito usada. Ela não é eu vou fazer o formato de uma pessoa e fazer sinalizando, né? Então tem toda uma regra. E ela tem uma grafia, ou seja, ela tem uma escrita, mas não é igual ao nosso português escrito. O ASL, né? A ASL, na verdade, a língua de sinais americana, ela não tem uma escrita igual ao inglês escrito, né? Então, a língua de sinais francesa também não. Então, nós temos aí que a língua de sinais, ela é escrita e é o que a gente está estudando, né? Então, a gente vai poder, né, contradizer várias pessoas quando chegarem até nós e dizer, mas ela tem uma escrita? Tem. Ah, é o desenho? Não, não é desenho, são símbolos. Ela é escrita mesmo, né? E eu gosto demais, gente, demais da conta dessa imagem da Nancy. A Nancy Hork é uma surda. Ela artista plástica lá dos Estados Unidos, ela faz várias pinturas, esculturas. Esse aí é um dos quadros dela. Esse quadro aí chama Mente Surda. Gente, esse quadro dela, para mim, representa tanta coisa. É tão representado na nossa disciplina de escrita de sinais, porque como que o surdo pensa?
Será que quando ele vai pegar um texto em língua portuguesa, sabe o que ele tem que fazer? Ele pega o texto em língua portuguesa, ele tem que transportar para a língua de sinais para ele entender na língua de sinais. Porque o cérebro dele, a mente dele, dentro aqui, a compreensão e a vivência dele, a apreensão de vida, de aprendizado, é através da língua de sinais, né? Capovilla o Capovilla, ele é muito famoso, né? O Capovilla, ele fez aqueles dicionários trilingües, dicionários grandões de língua de sinais, que tem ali o desenho de sinal, é o desenho mesmo, viu, gente? De uma pessoa fazendo, e tem ali a escrita de língua de sinais e tem em inglês também. Então, o Capovilla, ele fala assim, do mesmo modo que a criança ouvinte pode beneficiar-se do uso de uma escrita alfabética para mapear os fonemas de sua língua falada, tá, gente? Isso aí eu tive que retirar do jeito que o Capovilla disse. Mas o que ele quer dizer? Do mesmo jeito que uma criança ouvinte beneficia da escrita alfabética, da língua oral, né? Que ele precisa lhe entender a língua oral e registrar num papel ou em algum lugar, criança surda poderia beneficiar-se sobremaneira de uma escrita visual capaz de mapear os quiremas. O que é quiremas? Quiremas é a mesma coisa de fonética e fonologia. Quiros significa mãos, tá certo? Durante um bom tempo, não se considerava a língua de sinais com presença de fonologia e fonética. E aí a gente vai entender por quê daqui a pouco. Então, essa palavra quirema significa o uso das mãos. Vocês podem até, às vezes, remeter-se ao conceito de quirologia, quiromancia, que são os ciganos fazem a quiromancia, que é a leitura das mãos para ver o futuro, né, das pessoas, adivinhar o futuro. Então, os quiremas significa o formato da mão, né, que é a base, é como se fossem as configurações de mão. Então, ele fala que as crianças poderiam também beneficiar tendo uma escrita de língua de sinais, para que eles possam aprender que é da língua de sinais. E aí, a Mariane Stumpf, que a gente vai falar muito nela, porque ela, no Brasil, ela é referência no ensino, na pesquisa, no ensino, no aprendizado de escrita de sinais. A tradução do Signal Write foi ela que fez aqui no Brasil. Começou com um outro estudioso, o Antônio, e depois veio ela, né? Eles fazem um grupo, tem um grupo de pesquisa. Ela vai dizer o seguinte, gente, não tem como uma criança ou uma pessoa surda se beneficiar de uma língua oral escrita, porque ela tem que todo tempo transmutar, ela tem que fazer essa transmutação da língua portuguesa, que é a segunda língua dela, para a língua de sinais, para depois ter o conceito em si formado, né? Então, essa imagem aí, ela fala muito para a gente, que precisou-se realmente, veio da necessidade de criar uma escrita de sinais para que o surdo se identificasse. Eu penso em língua de sinais, automaticamente eu preciso de uma escrita da minha língua. E isso é interessante, é, pegando o gancho do Capovilla, eu tenho duas filhas, né? E quando a Paula, minha filha, estava aprendendo a escrever, ela chegou em casa nervosa. Aí eu falei: o que que foi, filha? Ela falou assim: ah, não, eu não sei para quê que esse povo inventa um português diferente do que a gente fala. Eu falei: uai, não existe isso, um português diferente do que você fala. Aí eu virei para ela e falei: eu não entendi. Ela falou: não, eu perdi ponto porque eu escrevi casa com S. Eu escrevi casa com Z. Eu falei assim: mas isso tá errado. Casa não se escreve realmente com Z. Casa se escreve com S. Ela, tá vendo? Por que que não escreve com S? Por que que não escreve com Z? Olha o som. Casa. Casa. Casa é C-A-Z-A. E eu falei com ela assim, e ela era pequena, eu falava: filha, mas não é, existem outras regras fonéticas, fonológicas. Ah, não, mãe, tinha que ser, ó, eu falei e escrevo. A gente tem hoje em dia uma grande
ausência de uma escrita correta, porque as pessoas realmente pegam aquilo que ouve e transmutam para o papel, né? E coloca ali no papel do jeito que se escreve. Crianças passam por isso muito, né? Quando está ali no processo de alfabetização de escrita. E lá na escola à vida, às vezes, né? Quando a gente, às vezes não, a gente trabalha o português enquanto segunda língua, e eles pegam. Às vezes a gente dá um texto, ou passa um texto no quadro, ou projeta um texto em língua portuguesa, e aí eles vão sinalizar a gente. É muito interessante isso. As provas, às vezes, que eu dou lá, que eu sou professora de ciências, eu ponho, eu entrego as provas, aí eles põem lá assim, ó. A primeira coisa que eles fazem é passar para a língua de sinais. Eles sinalizam para eles. E aí eles pegam lá, pega a palavra e sinaliza e vê a outra, por exemplo, ela perguntando nome, né? Para colocar o nome, aí eles fazem nome, aí vai lá e escreve. Aí às vezes ele até faz o alfabeto com o nome dele. É, teve um que eu vi ele sinalizando, tem pouco tempo, até uns 2 meses, eu entreguei a prova e lá tinha a palavra não ter. A palavra ela não ter. Não sei o que, não sei o que, não tem, não tinha, não sei o que, não sei o que uma frase, né? Não lembro se era não tinha fases, que eu estava estudando sistema homogêneo, heterogêneo, e falando que o sistema homogêneo não tem fases. Era de VOF. Aí ele sinalizou assim, é, acho que dá para vocês verem, né? É, não tem fase. Não. Ele fez o sinal de não ter e ele fez fase. Aí eu olhei e fiz assim, e ele ficou, ele leu de novo e fez de novo. Não, o sinal de não, tava lá, a palavra não, ele fez não. Tava lá a palavra não tinha, não, não tem, aí ele fez tem, o sinal de tem. A palavra fase, como, né, resolveu fazer no alfabeto manual, porque depois ele fez o sinal de fase. Da segunda vez que ele foi sinalizar a frase para ele não estava sinalizando para mim, eu estava observando tipo, vigiando prova. E aí, como ele faz não tem, tá errado. Ele simplesmente pegou a língua portuguesa e colocou ali num muito mal feito português sinalizado. Porque eu não sei se vocês sabem, o sinal de não ter é esse aqui. Não tem. Não tem. E ele fez não tem no primeiro momento fase, né? Ele fez assim, depois ele fez não tem fase. Aí o que que ele fez? É isso o que a Mariana Stuff está dizendo. O surdo, quando ele lê a língua portuguesa, ele vai pegar ela ali, ele tem que passar ela para a língua de sinais, mas de uma forma inteligível. O que não foi nada inteligível para ele, não ter. Esse sinal não existe, não tem. Existe esse aqui, não tem, certo? Então, assim, a gente vai ver da importância, né, da escrita de sinais e essa imagem, tomara que vocês fiquem guardados com ela aí na mente. Lembre-se sempre, o surdo pensa em língua de sinais, por isso que chama aí mente surda. Pessoal, durante o nosso estudo, quem tiver oportunidade de é, adquirir, tá? Esse livro aqui, ó, Escrita de Sinais Sem Mistério. Ele tá aqui, ó. Ele é maravilhoso. Esse aqui meu é o volume 1, tá? Volume 1, tem o volume 2 atualmente. Esse aqui, na verdade, eu queria dizer que ele é o. Existem várias edições, essa aqui é a primeira edição. Quem escreveu foi o Madison Barreto e a esposa dele, a Raquel. Acho que a razão da Raquel é esse, o do Madison eu não lembro. Pessoal de Belo Horizonte aí, quem já tem contato com a língua de sinais há um bom tempo, deve ter conhecido o Madison e a Raquel, eles são belo-horizontinos. Hoje eles estão morando, não sei aonde, acho que em Florianópolis ou Fortaleza, uma coisa assim. E eles são fantásticos. O livro dele, gente, é Ensinando o Signal Right sem mistérios. Sem mistérios. Eu até coloquei um vídeo
para vocês conhecerem ele lá no nosso material, para vocês verem quem que é o Madison. Eu tive o privilégio, assim, grande de estudar com ele. Ele formou Letras Libras, nós formamos Letras Libras juntos. E inclusive, esse livro, ele é autografado, gente. Eu acho o máximo que ele é autografado em Signal Writing. Ele escreveu aqui uma dedicatória para mim, quando eu comprei dele, em Signal Writing. Mais bonitinho. Madison Barreto. Quem tiver oportunidade de comprar, vale demais a pena. Por quê? Porque é um livro que ensina para a gente, sem mistério, o Signal Writing, né? Eu tive contato com a escrita de sinais na graduação de Letras Libras. Eu tive escrita de sinais 1, 2, 3 e 4. Por resto, a gente já estava realmente escrevendo em língua de sinais, escrita de sinais. E esse livro dele, depois, ele formou, depois que ele, no último ano nosso, é que ele lançou o livro. Então, eu tive o privilégio de estar em contato com ele, e aí eu comprei esse livro das mãos lá dos autores maravilhosos. Quem tiver a oportunidade de adquirir, eu posso depois até deixar lá, mandar o link para adquirir o livro, mas ele também nos ajuda a entender os parâmetros fonéticos, fonológicos, que a gente ainda vai ver hoje ainda, tá? Aí eu falo para vocês melhor quando a gente estiver lá perto. Esse texto base que eu coloquei, eu até chamei ele de texto base 2, se não me engano. Eu tirei tudo que está nesse texto que eu vou mostrar para vocês agora, mas que está alocado lá no nosso ambiente virtual. Eu tirei desse livro. Eu não coloquei, gente, a unidade 3, que é realmente o ensino, né? O estudo da escrita de língua de sinais, as regras, que é a percepção, como que é feita a configuração de mão, como que é a escrita. Eu não tirei desse livro, porque como é um livro físico, eu fiquei meio pensativa em relação a questão de passar por cima, né, porque o Madison, ele vende os seus livros, né, e é muito bom a gente realmente ter um livro para estudar. Eu peguei o que estava, assim, na, na, na tese, né, da Mariana Stumpf, que como é pública, então eu peguei ela lá e mostrei para vocês, o que também não é ruim, é muito boa também, tá, gente? Mas é porque esse aqui, o livro do Madison, ele é maravilhoso, e ele, inclusive, mandou esse livro para Valerie Sutton. O sinal dela é esse aqui, ó, da Valerie Sutton, que foi a criadora, né? Ela que criou o Signal Writing, e ela faz uma propaganda do livro dele. Ela fala que nunca viu um livro tão bem escrito em Signal Writing para a língua brasileira de sinais, mas que ela aconselharia todo mundo, do mundo inteiro, comprar o livro dele. Então, é um livro muito bom, e tem o volume 2 dele. Eu tenho só o volume 1, quero comprar o volume 2. Então vamos lá, gente. Então, tudo isso que a gente vai ver agora foi retirado do livro do Madison. O que, que na verdade, né? O que, que eu vou trazer para vocês? Vou trazer para vocês indicações de que não existe apenas uma escrita de língua de sinais. Nós temos várias escritas de língua de sinais, né? A gente tem a primeira, e a primeira a ser criada foi lá na época de. É, 1822, tem autores que falam que foi criado em 1825, foi criado por Bebian, o Bebian, para a escrita da língua de sinais francesa. É, ele juntou ali a forma, que nada mais é do que a configuração de mão. Ele colocou lá a orientação da mão, que é a palma da mão, movimento, localização e as expressões faciais. É chamado de mimeografia ou mimeography, sei lá como é que pronuncia isso. Então, a primeira escrita de sinais que a gente tem catalogada é de 1822, muito tempo atrás, né? Então, em século XIX, a gente tem aí a criação da primeira escrita de sinais, que nada mais e só podia vir de lá, né? Da França, para registro da língua de sinais francesa. Aqui está um modelo, né? Da língua de sinais francesa. Aqui a gente tem o sinal de saber.
Parece muito com o nosso sinal de saber. Parece muito com o nosso sinal de saber. Claro que a gente vai ter muita semelhança da língua de sinais francesa com a língua de sinais portuguesa, porque é o nosso tronco linguístico, né? E aí, olha que interessante, o que que Bebian, né? Bebian, ou Bebian, criou? Ele pensou o seguinte, ele criou a escrita de sinais da mesma forma como se escreve numa língua oral. Ele colocou ela linearmente, ou seja, uma após a outra, horizontal, na horizontal. Aqui, nessa primeira parte aí, vocês podem ver uma seta para baixo, é a terceira imagem, viu, gente? Tem a primeira, a segunda é uma pessoa fazendo o sinal de saber. Aí, na terceira imagem acima, a gente tem aí um risco e como se fosse uma seta, né? Só a metade de uma seta. Que se vocês olharem abaixo aí, vocês vão ver que é o formato da configuração de mão de saber, né? Que é essa configuração de mão aqui. Então, ele colocou a configuração de mão, depois ele põe o movimento, que é movimento reto, que aí tem o símbolo do movimento reto, depois da localização, que é aqui na lateral da testa, e depois, como não o sinal de saber, a gente ainda não necessariamente precisa de uma expressão não manual, ou de uma expressão facial ou corporal, ele deixa vazio. Então, olha que interessante, quem fez Alejandro Oviedo, ele escreveu um livro falando sobre a escrita de Bebian, né? Então, tá aí o primeiro registro de escrita de língua de sinais. Olha que interessante. Então, é um registro muito importante para a gente ver. E vocês podem ver que não é imagem, uma cabecinha, o formato da mãozinha. Não, ele tem ali a mão, né, o formato da mão, mas tem um símbolo que compactua, ou seja, que combina com a configuração de mão. O segundo escrita de sinais, em 1965, foi do nada mais, nada menos do que Stoke, né, gente? Ele é famoso, Stoke é bem famosão, né? Ele é o pai da língua de sinais, é considerado. Mas Stoke criou aí, né, uma escrita de sinais, mas vocês vão ver que ela era muito baseada na língua americana, escrita, da língua oral americana. Stoke, na verdade, ele não criou uma escrita de língua de sinais para favorecer os surdos, para que os surdos tivessem uma escrita de língua de sinais na ASL. Ele não fez isso. Ele criou uma escrita de sinais para ele. Ele criou chama notação de Stoke ou escrita de sinais de Stoke. Ele criou isso para ele catalogar, para ele registrar os sinais que ele estudava. Então, assim, as pessoas viram que ele estava fazendo isso, mas ele não compartilhou. Compartilhou, claro, né? Lá na Gallaudet, que ele trabalhou na Gallaudet muitos anos, né? Na universidade. Mas ele criou esse sistema para ele catalogar os sinais, para ele, né, registrar. E aí a gente tem ali apenas 12 configurações de mãos, é, não, na verdade, 12 localizações, apenas 10 símbolos que demonstravam as configurações de mão, e aí por diante. Aí a gente vai ver como que é a escrita de Stoke. Vocês podem ver que ele representa a letra A, né? A letra S, né? No nosso caso aqui, a mão fechada, ele colocou um A sem uma bolinha, que é de punho fechado, né? A letra I fica a letra I mesmo. Então, vocês podem ver que ele não trabalhou também afim com isso. Ele fez, na verdade, gente, para ele registrar, né? Os sinais que ele queria para ele mesmo. Né? Então, a gente tem aí o Stoke contribuindo, mas ele contribuiu bastante para outros. Né? A gente vai ver que muitos estudiosos que criaram escrita de sinais criaram baseado na notação dele, porque ele era referência mesmo. Enquanto Bebian não foi referência, né? E a gente vê que a escrita de Bebian tem muito o Signorite tem um pouco, né, do Bebian, mas não do Stoke, tá? Então é interessante isso, a gente vê que Stoke também contribuiu. A gente tem uma outra escrita de sinais chamada de Renosis, né, que é uma sigla, foi criado
lá na Universidade de Hamburgo, na Alemanha, né? E parece muito, Signorite parece um pouco, assim, parece muito, não, parece um pouco, né? Tem uma semelhança com o Rhamnocis, que é essa escrita aí. Ela foi criada em 1987. Desculpa, gente, é recente, né? Vocês podem ver que 1987, por uma universidade, um grupo de estudiosos, a gente não tem um nome de uma pessoa só, a gente tem um grupo de estudiosos que criaram é, essa escrita de sinais lá na Alemanha e é usada até hoje. É usada até hoje, inclusive ela foi transformando e hoje é muito usado num aplicativo, né, num sistema de informática. A gente tem um aplicativo que é muito usado na Alemanha, é usado atualmente o Rhamnosis. Rhamnosis é usado na Alemanha. Eles não utilizam o Signorite, eles utilizam essa escrita de sinais para registrar os sinais língua de sinais alemã. Então tá aí um pouquinho desse registro. Vocês podem ver que tem o formato aqui dessa configuração de mão, tem um dedinho levantado, é uma bolinha não, um pauzinho levantado, sei lá como é que chama isso, uma seta, uma reta, desculpa, um pau ficou horrível, né? Uma reta levantada, né? Aí que vai lembrar muito o Signorite. A gente vai, quando a gente chegar lá, vocês vão ver que tem uma pequena semelhança. Mas lembrando que ele é usado até hoje, ele foi transformando e veio versões da área da informática. As pessoas escrevem, né, no computador utilizando um aplicativo do Rhamnosis. Depois a gente vê o sistema de Sign, né, foi criado lá na França, através da língua de sinais francesa, ou gente, um ano antes dele morrer, ele começa a criar essa escrita de língua de sinais francesa, sabe? E aí ele morre e não apresenta a língua de sinais, a escrita de língua de sinais de Sagne. E aí vem uma estudiosa, a doutora Brigitte Garcia, da França também, e encontra, né? Ela trabalhava junto com ele, aí ela pega essas anotações que Paul faz e acaba de desenvolver o sistema de sign, que é muito usado na língua de sinais francesa, inclusive até hoje. Né? Então, lá na língua de sinais francesa, isso foi, ó, pra você ver, em meados de 1990. Ele começou a estudar e a fazer, né, a pensar na língua de sinais francesa escrita em 1990, e ele morre em 1991. Então, foi pouco tempo né, de escrita que ele desenvolveu. E aí vem a Brigitte Garcia e faz a tese dela baseada na pesquisa, né, de Sagne. Então, é essa aí que está do lado. Quem registrou isso para a gente foi a Mariana Stumpf. Como eu disse para vocês, a Mariana Stumpf é uma estudiosa, uma pesquisadora brasileira da UFSC, que a pesquisa dela toda é em escrita de sinais. Eu coloquei lá para vocês a tese dela, então, porque a gente vai basear muito na tese dela, né, que está aí pública e é uma tese excelente mesmo. Eu deixei ter marcado umas páginas lá para vocês olharem. A anotação de Françoise Neve foi feito na Bélgica, né? Então aí a gente tem muito é interessante. Ele põe o seguinte, que a escrita é, de Françoise Neve, é, se você faz, ela é feita em colunas, a escrita é vertical. Vocês vão ver que o Signorite também é escrito verticalmente, não é horizontalmente igualzinho à nossa língua oral, a língua portuguesa. Ela é escrita verticalmente. E ele faz que, se o sinal é feito com apenas uma mão, você tem apenas uma fileira vertical, uma coluna, né? Vertical, claro que é coluna vertical, tem apenas uma coluna. Se você utiliza as duas mãos, você tem duas colunas. Por exemplo, se fosse o nosso caso, né? O sinal de língua de sinais, né? O sinal de língua de sinais, a gente teria uma coluna para essa mão e a gente teria uma coluna para outra mão.
Então, agora, não é como for o sinal de olá, aí teria só uma coluna para o sinal de olá. Então, a gente tem aí, né, a escrita dele, nós não usamos, né, então é só para vocês conhecerem, né, de Françoise Neve. E agora, muito interessante, muito louvável, né, e não muito louvável, louvável, o trabalho da Mariange Estelita, né, ela é brasileira, ela criou o sistema de escrita de língua de sinais, que é conhecido como ELIS. ELIS é uma escrita de língua de sinais criada por uma brasileira para registrar, para escrever a língua de sinais brasileira, a Libras. Ela foi criada oficialmente em 2008 e algumas universidades, como a Universidade Federal de Goiânia, Goiás, é de Goiânia, né? O UFG, eu não sei se é Goiânia, Goiás, enfim, a UFG tem, é de Goiás, Universidade Federal de Goiás, ela tem, no Letras Libras, no curso de graduação de Letras Libras deles, eles estudam eles não estudam o Signowriting. As outras universidades que têm o Letras Libras, no nosso caso aqui também, a gente estuda o Signowriting, que é utilizado em mais de 40 países do mundo. Então, as universidades preferiu escolher o Signowriting porque, se caso você vá em contato com a língua de sinais de outro país, você consegue essa intermediação muito mais fácil, né? Mas o que não deixa de ser importante, né, a escrita Elis, que ela é brasileiríssima, né? É da língua de sinais brasileira. E ela é ela é baseada na proposta de Stoke, como a gente tinha dito, né? A gente estudou lá em 1965. Aqui está um pouquinho, né? Aqui do lado do alfabeto, Elis, da escrita de língua de sinais. É, a mão em B é como se fosse uma barra e um Tzinho, né? Então faz muita menção às letras da língua portuguesa, mas não é 100% igual o do Stoke, não, viu, gente? Ela adaptou, adequou, fez outra. Ela tem ali as configurações de mão são risquinhos, orientação da palma da mão, se a palma da mão é virada para cima, é virada para baixo, tem ali também os símbolos. Ponto de articulação é aonde que toca, né? Ou não toca, é a localização, os movimentos. Então, tem um livro dela, né? Até deixei aí a imagem da Estelita, Mariana Estelita, que chama Sistema Brasileiro de Escrita de Língua de Sinais. Elis, é maravilhoso o livro dela também. Eu já tive a oportunidade de folhear, eu não tenho ele ainda, mas eu ainda quero ter esse livro dela para dar uma olhadinha. Então a gente tem o Elis e chegamos em nada mais, nada menos do que a nossa escrita de sinais que nós vamos utilizar, que nós vamos aprender, né, na verdade. E eu vou dizer para vocês por que, mais uma vez, ressaltando que a escrita de língua de sinais brasileira, que é a Elis, não é menos importante do que o Signowriting, pelo contrário, são duas escritas de sinais. Nós vamos trabalhar o Signowriting porque é utilizado em 40 países, inclusive no Brasil. No Brasil, a grande maioria das universidades que tem o curso de graduação, pós-graduação em língua de sinais brasileira, a gente vai estar utilizando o Signowriting porque realmente é o mais utilizado, né? E quem criou essa escrita foi a Valerie Sutton, essa senhorinha mais bonitinha que está aí, e ela estava, não me lembro qual país, deixa eu ver, na Dinamarca, isso mesmo, ela estava na Dinamarca, e aí ela estava registrando passos de dança. E aí ela começou a registrar esses passos de dança, igualzinho, tá a imagem aí abaixo para vocês verem. E ela começou a registrar passos de dança, gente. Ela não tinha nada a ver com língua de sinais. Nem passava pela cabeça dela a língua de sinais. Aí, uns estudiosos de língua de sinais dinamarquesa chegou perto dela e falou assim: aqui, vamos fazer uma parceria. Deixa eu ver, por que que acontece? Os passos de dança, eles precisam ser precisos e tem movimento.
E são muito visuais, né? São visuais, não, são totalmente visuais. Utilizam o corpo, utilizam da localização, utilizam da expressão, do movimento. Então, uns estudiosos de uma universidade dinamarquesa viu esse registro porque ela, ela é norte-americana, tá, gente? Ela estava fazendo um estudo lá na Dinamarca e ela escreveu um artigo e publicou esse artigo na Dinamarca porque foi lá que ela fez esse estudo das danças, registro. E aí veio esses estudiosos da língua de sinais, leram um artigo e viram que tinha tudo a ver com a língua de sinais dinamarquesa ou língua de sinais em si. E chamaram ela para fazer esse trabalho em conjunto. E aí ela aceitou, ela falou, nossa, eu nem sabia que era língua de sinais. E hoje ela é a mãe do Signal Right, né? Então ela criou, quando ela lá na Dinamarca, eles criam vários símbolos para escrita da língua de sinais, o Signal Right, e ela volta para os Estados Unidos e cria lá o DAC, né, que é o Deaf Action Committee, um comitê de ação para pessoas surdas, e cria o Signal Right americano, na verdade, que ela foi estudar mais profundamente e ela procurou vários surdos. Quando ela voltou para os Estados Unidos, ela foi atrás dos surdos, foram atrás dos pesquisadores e falou assim: olha o que eu descobri lá na Dinamarca, e aí eu comecei lá, mas eu quero finalizar aqui. E aí ela cria o Signal Right. Olha que legal, gente. Ela fez a escrita do sinal dela, tá aí, ó. Do ladinho da imagem dela, aliás, dentro da foto dela. E aí a gente, de antemão, a gente já começa a aprender um pouquinho. Aqui, ó, a configuração de mão tá em branco, tá vendo que tá de cor branca? Essa configuração, a primeira tem a cabecinha, né? A imagem, a escrita de uma cabeça. Logo abaixo, a gente tem uma configuração de mão, ou formato de uma mão, que é esse daqui. Como eu estou sinalizando, eu estou olhando para a palma da mão, ela é escrita em branco. O sinal V de Valerie, né? Tá ali, ó, de Valerie não, gente, Valerie. É esse daqui. É como eu tô olhando para o dorso da mão, ela é preta, ela é escrita numa tarja preta, né? Com um tarjal ou com uma cor preta. E aí tem ali a seta feita no movimento para baixo. Olha que interessante, esse aqui é o sinal dela. Val, é, Valerie Sutton, esse é o sinal dela. Aqui no Brasil a gente ia achar que é o sinal de leitura, mas esse é o sinal da Valerie Sutton, muito legal. Então a gente já começou a entender aí que se eu olho para a palma da mão, tem que estar branco. Se eu olho para o dorso da mão, tem que estar preto. Se eu olho na diagonal, preto e branco. Então a gente já sabe aí umas regrinhas, o inicinho aí do Signal Right. Então tá aí, a Valerie é a mãe da língua de sinais, e aqui no Brasil, muito importante, mais uma vez, a Mariana Stuff, que ela não foi, na verdade, a primeira a estudar, foi Antônio, eu não me lembro o segundo nome dele, mas o Antônio começou a pesquisa e depois veio juntamente, Antônio Carlos, acho que Antônio Carlos, doutor Antônio Carlos Rocha, acho que esqueci o nome dele mesmo. E aí veio a Mariana Stuff, juntamente com alguns outros, né, a Márcia Borba, veio estudar e a Mariana fez a tese dela na tradução do Signal Right, né, da Valerie. Então, a gente tem o estudo aí, vocês podem ver que ele é feito todo na vertical, e eu não vou traduzir para vocês esse texto aí, nós vamos traduzir mais para frente. E eu deixei lá para vocês, ou vocês podem fazer a escrita manualmente, ou vocês podem fazer a escrita do Signal Right através de um aplicativo, né, de um editor de texto. Signal Right chama Signal Edit. E eu coloquei o link lá para vocês baixarem no computador, ou no celular, vocês que sabem, mas no computador é mais fácil de a gente mexer. Eu baixei lá eu deixei o link lá para vocês baixarem e já começarem a colocar lá. Olha que legal aí, o sinal de eu tá aí, ó. Sinal de eu. Como vocês estão vendo a mão na diagonal
e ele encosta no peito, tá aí, né, com uma, esqueci o nome disso, um asterisco, que é o contato só de toque. Tem aí o sinal de surdo e aí o sinal de Brasil. Mas eu deixei lá para vocês já baixarem, se vocês quiserem ir mexendo, fiquem à vontade que nós vamos trabalhar, né, com esse editor de texto de Signowrite. Ele é maravilhoso. E é, a primeira parte eu finalizei, graças a Deus vai dar tempo. Essas referências que eu utilizei, eu vou trocar meu compartilhar de tela, porque eu quero colocar um outro aqui para vocês, porque eu preciso finalizar esse outro slide aqui com vocês, que é o, a unidade um. Eu fechei. E aqui, o Sagnorite não terminou, tá? Aí eu volto na próxima aula aí que a gente vai realmente falar do Sagnorite, das regras, como que é a percepção. Levantou a mão, Flavinha? Você levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Por favor, fica à vontade. Desculpa, agora que eu vi, viu? Flávia? Flávia mesmo, né, gente? A Flávia? É a Flávia Emanuele. Ué, saiu, acho que a Flávia saiu. Deve ter caído sem querer. Ixi, ai, ai, ai. Mas vamos lá. Se ela voltar aí, meninos, e vocês verem a mãozinha dela levantando aí, por favor, vocês me chamam, porque eu não tinha visto, tá? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, então aqui. E quem quiser, por favor, pode interromper, pode conversar comigo, pode chamar aí que eu paro tudo para a gente conversar, viu? Gente, que ó, eu preciso muito falar com vocês sobre fonologia e fonética. Por quê? Porque muito do estudo, né, não tem como a gente avançar no Signowrite sem a gente entender os parâmetros fonéticos fonológicos, né? Então, assim, vocês com certeza já devem ter visto, pincelado, né, a fonética e a fonologia das línguas de sinais. É, primeiro, a gente sabe que durante até a década de 60 até um pouquinho tempo depois, a palavra fonética e fonologia não era aceita dentro da língua de sinais. Por quê? Porque o que significa a palavra, né? Etimologicamente, a palavra fonologia e fonética tem a ver com o estudo do som. É o estudo do som, que são das línguas orais. Aí veio o Stoke, na década de 60. E ele, né, aquele senhor que a gente mostrou a imagem dele, norte-americano, linguista, ele bateu na tecla de que língua de sinais era língua. Até a década de 60 não era considerado língua. Por quê? Porque não tinha como estudar fonética e fonologia, porque não tinha estudo do som. Então, o significado, linguisticamente, do estudo fonética e fonologia é esse: estudar as partes mínimas que constituem um som. Então, lá, a gente tem a letra L, a gente tem a letra A, que juntou o L com A, virou lá. Juntei o T com A, virou tá. Então, lá tá, beleza. Então, assim, as partes mínimas de uma língua oral são as letras. Se eu pego ali a letra L, não vou pegar a letra L, porque a letra L hoje ela traz um significado, né? Então, tirar ela aí. Se eu pego aqui a letra T, imagine que eu entro na aula e eu estava conversando anteriormente. Imagine que eu estava conversando anteriormente com o Wellington, né? Ou com o Fabrício aqui, nós estávamos conversando, e aí entra um aluno e escuta eu falando T. Aí a pessoa fala, mas o que é isso? T? De que eles estão falando? Porque uma letra isoladamente não tem um significado. Aí eu viro, aí eu falo assim, gente, para quem entrou agora, eu estou falando para vocês apertarem a letra T. Toda vez que vocês forem, sei lá, comunicar alguma coisa comigo, aperta a letra T. Ah, sim, T.
Aí a pessoa pegou só a letra T, então antes eu tinha dito, aperta a letra T. Então existe um conteúdo antes de eu falar só a letra T. Porque as letras, sem juntarem uma a outra, elas não têm significado. Então eu preciso juntar as letras. Até a década de 60, considerava-se que as línguas de sinais não eram línguas, porque não tinha o estudo do som, porque não tem som. E aí veio Stoke grandiosamente e veio com uma nova roupagem e um novo conceito de fonologia e fonética. Então, o conceito hoje aceito no mundo inteiro é que fonologia e fonética não é o estudo do som, é o estudo das partes mínimas que constituem uma língua. No caso da língua de sinais, são as partes mínimas que constituem o sinal, que formam o sinal. Para eu fazer o sinal de gostar, né? Sinal gostar. Eu junto uma configuração de mão, uma localização, etc, etc, etc. Então, assim, não envolvem letras, porque não sei se vocês sabem, as letras do alfabeto manual, aquele que vocês conhecem, A, B, C, D, eles vieram, esse alfabeto manual veio depois da língua de sinais. A língua de sinais ela já existia. E aí o alfabeto veio para colocar assim, é um formato da mão para indicar uma letra de uma língua oral, né? Então, assim, o alfabeto manual veio depois de descobrir-se as configurações de mão. A configuração de mão existe primeiro, para depois existir o alfabeto manual. Então, nós temos então o conceito de fonologia e fonética é esse, é o estudo das unidades mínimas para formar uma palavra. E sinais são palavras também, né? Claro que eu posso falar, a palavra gostar é a mesma coisa eu falar o sinal de gostar, tá certo? Então a gente tem ali que isoladamente a letra T na língua portuguesa não tem sentido sozinho. Mas se eu juntei o T, o E, o L, o A, virou tela. Aí eu já tenho um conceito, né? Então a gente tem um conceito ali. Na língua de sinais, a mesma coisa. Nós temos 5 parâmetros, tá certo? Eles são, rapidamente, configuração de mão, localização ou ponto de articulação, movimento, orientação e direção da mão e expressões não manuais. A gente, Stoke, fala que existe os primeiros parâmetros, que são a localização, movimento e configuração de mão. Esses 3 são os parâmetros primários, porque depois descobriram, ou seja, estudando, acrescentaram mais 2, que é a orientação da mão e as expressões não manuais. Se eu pego uma configuração de mão sozinha, ela não tem sentido, né? Então vamos lá para a gente ver. O que é configuração de mão? Formato que a mão toma na hora de fazer um sinal. É o formato da mão. Se eu viro aqui, a gente tem esse aqui, um dos mais estudados, né, que foi da Ferreira Brito. Se vocês não conhecem Ferreira Brito, conheçam, né, o material dela. Ela foi uma das primeiras estudiosas de língua de sinais brasileira, né? Ela é maravilhosa. E aí, né, eu peguei um livro dela, de língua de sinais, e aí a gente tem essas configurações de mão aí. Hoje, gente, a gente tem mais de 120 configurações de mão no Brasil, tá? A gente está falando de língua brasileira de sinais. Então, as configurações de mão nada mais são do que o formato da mão. Por exemplo, se eu pego essa configuração de mão aqui, a Nath vai fazer. Tá dando para ver, Nath? Tá? Tá lá, a Nath está fazendo a configuração de mão. E se eu perguntar assim, que sinal é esse? Não sei. Não sei. Pode ser o sinal de namorar. Pode ser o sinal de não sei. Pode ser o sinal de, sei lá, coitado, que dó. Ou seja, eu tenho uma configuração que pode ser vários sinais, mas sozinho é igual a letra T. Lembra da letra T? Se eu falar T, o que significa T? Não sei.
Mas se eu juntar a letra T com outras letras na língua oral, na língua portuguesa, aí eu vou ter uma palavra. Na língua de sinais, eu tenho a configuração de mão isolada, tem sentido nenhum, mas nenhum mesmo. E por isso que ela é uma partezinha mínima. Eu preciso juntar a configuração de mão com mais outra coisa, com mais outra coisa, com mais outra coisa para virar um sinal, tá certo? Então, essas configurações de mão nós temos aí, elas. Nós, como eu disse para vocês, tem muito mais. Quem ainda não consultou o dicionário do INES, dicionário de línguas e sinais do INES, é maravilhoso, viu, gente? Lá tem, você pode descobrir um sinal pelas configurações de mão, né? Depois eu posso até, se vocês me lembrarem, eu posso até colocar lá no sistema, no ambiente virtual para vocês verem lá no fórum, para vocês entrarem no dicionário do INES, que é riquíssimo, é maravilhoso e é gratuito, né? Você pode entrar lá e mexer a hora que vocês quiserem. Vamos lá, isso aqui é só a minha pessoa fazendo sinal para não falar que eu plagiei ninguém, né? Não peguei de ninguém, então a minha pessoa tá lá, o sinal de desculpa é a mão em Y. Mas se eu retornar, né, a mão em Y, se eu retornar nessa tabela aqui, ela é a número 10. Se vocês conseguirem achar ela aí, ó, ela é a número 10. Ora, é só se procurarem aí na coluna que vocês vão achar ela. Na configuração de mão 9 tem o sinal de frio. A gente não pode basear as configurações de mão no alfabeto manual. Eu falei para vocês aí, a mão em Y, mas a gente não pode basear. Por quê? Claro que se eu, sinal de desculpa, automaticamente eu viro e falo, mão em Y, porque é mais conhecido. Mas a gente precisa de um template, ou seja, de uma base, né? Porque aí o sinal de frio, por exemplo, ele não é ele não está presente no alfabeto manual. Não está no alfabeto manual. Então, ele é o número 9 daquela lista lá de cima, que depois vocês dão uma olhadinha. Lá tem no, no texto base de vocês, tá, gente? Então, tá aí, configuração de mão, é o formato da mão. A localização é aonde que o sinal encosta, toca, ou não toca, mas é chamado de ponto de articulação, é chamado de localização, viu, gente? Tanto alguns livros mais antigos, vocês vão achar ponto de articulação. Ponto de articulação. E agora os mais recentes, localização, mas tanto faz, é um ou outro. Significa onde que é feito o sinal. Locus, o local onde é feito o sinal. O local, ou seja, onde que a mão ativa toca. O que é mão ativa? É a mão que movimenta. A mão passiva, a mão de apoio, é aquela que recebe o sinal quando envolve duas mãos. Por exemplo, o sinal de conversar, esse aqui. Eu tenho uma mão ativa que movimenta e uma mão passiva ou mão de apoio, que é aquela que recebe o sinal. Portanto, a localização do sinal de conversar é no dorso da mão. É no dorso da mão, tá certo? Então, a localização é baseada nas 4 regiões: cabeça, tronco, mãos, espaço neutro, tá certo? E as pernas? Não, a gente não utiliza mais localização de sinais localizados nas pernas, por causa da janela do intérprete. Vocês estão vendo a Nath aí, né? Que está aí sinalizando para vocês. Como é que ela vai fazer sinal nas pernas, gente? Se ela aponta lá para a perna, lá embaixo, ela some. Não tem jeito. Então, de hoje, né, de um tempo para cá, depois que veio as janelas de intérprete, a gente fala que são só as 4 regiões: cabeça, mãos ou membros superiores, tronco e espaço neutro. O que é o espaço neutro? Não toca em lugar nenhum espaço neutro. Por exemplo, o sinal de língua de sinais. Sinal de língua de sinais, ele não encosta em lugar nenhum, portanto, ele é feito no espaço neutro. Então, tá aqui uma imagem retirada do livro da Ronice, com a Carnop, mas eu tenho indicação desse livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo me ver, eu não sei se eu... desse livro aqui, ó. Vocês estão me vendo, gente?
estão? Nath, tá dando para ver o livro? Tá, meninos? Eu vou ler para vocês. Introdução ao Estudo da Libras. Ele é novíssimo. É um livro escrito há pouquíssimo tempo, se não me engano, esse ano, que foi publicado, ou ano passado. Deixa eu só ver aqui o ano de publicação. Gente, quem quer ter uma leitura leve, tranquila, sobre fonologia, aí, ó, 2025, tá? Ele é recente, desse ano. Ele foi escrito pela Ronice, Rodrigo e o Jair Barbosa. Se vocês quiserem, ele é muito, muito, muito bom. Chama Introdução ao Estudo da Libras. Ele veio com uma nova roupagem daquele livro da Ronice da Carnop, que tem um L assim na frente, sabe? Estudo linguístico. Então, ele é muito bom para quem aí gosta dessa parte linguística, não muito bom. Tem fonologia, tem sintase, tem morfologia, classificadores, semântica, pragmática, muito bom, viu, gente? Vale demais a pena. Esse aqui eu comprei acho que vende só pela internet também, não sei. Eu comprei ele, muito bom. Então é um estudo muito bom, vale demais a pena. Essa imagem aqui é do livro antigo da Ronice da Carnop. Então vamos lá. O sinal de mulher, ele é feito aonde? Ele é feito na bochecha ou na face ou no rosto, né? Mas quanto mais a gente puder ser mais específico, melhor. O sinal de queijo, né, é feito no queixo, né? Então a gente tem aqui o sinal de onde que é localizado? Ah, o sinal de mulher é feito aonde? A configuração de mão é essa que toca no rosto, na bochecha. Então a localização é na bochecha. Eu deixei para vocês, eu não vou me atentar a falar, a ler uma por uma, mas eu deixei vários exemplos para vocês, tá, gente? Lá, de sinal feito no topo da cabeça, feito na testa, feito na orelha, nos olhos. Deixa tá lá para vocês consultarem. Feitos no tronco, né? No pescoço, no busto, no estômago, cintura, ombro. Estômago é ótimo, né? Mas parece que a gente entrou dentro do estômago e pôs a mão lá dentro. Ai, na região, tá, gente, do estômago. Ô, Senhor, eu nem tinha parado para pensar que eu tinha colocado isso lá desse jeito. Feitos na mão, feitos no braço, feito no espaço neutro. Tá certo? Deixei alguns exemplos lá para vocês. E aí a gente vem, né, Luca? Aí tem mais um monte de exemplo, tá, gente? Deixei esses exemplos aí para vocês darem uma olhadinha. E aí a gente fala um pouquinho do tipo de contato que a gente tem. Contato de pega é esse aqui. Aí tem um contato entre, né? Que é como se a mão entrasse, por exemplo, o sinal de dentro, o sinal de confusão. A gente tem esse entre dedos. A gente tem outro contato que é só de tocar, né? No caso do sinal de casa, né? Tempo, só um toque. O sinal de escovar, por exemplo, o sinal de entrar é chamado de escovar. Por que que a gente precisa desses tipos de contatos? Porque na língua de sinais, na escrita de língua de sinais, a gente tem um símbolo para cada tipo de contato, tá certo? Por exemplo, o sinal de meio é de escovar. O sinal de mais é só um toque. Lembra que eu mostrei a imagem para vocês do sinal de eu? É o sinal de toque, que é um asterisco, né? Então, a gente vai ver isso lá. Esfregar em círculo, por exemplo, esfrega como se fosse o sinal de gostar. Esfregar linear, que é o sinal de bravo, que é para cima e para baixo, ou sinal de pele, né? Então, a gente tem esses tipos de contato. O terceiro parâmetro, gente, eu estou falando isso rapidamente. Se precisar, a gente volta na próxima aula, mas eu preciso muito adiantar isso hoje, porque senão vocês não conseguem fazer a atividade da unidade 2, que é a AV2. Movimento. O parâmetro movimento é o movimento que o sinal faz. Não existe. Durante um tempo achou-se que alguns sinais não tinham movimento, mas foi comprovado que todos os sinais têm movimento, todos. Não existe sinal de movimento. Aí vi um e falava assim, mas o sinal de Alemanha. O sinal da Alemanha, na verdade, ele é um sinal de toque, ele tem um toque na testa. O sinal de morar, né, de casa. Só que o sinal de casa, ele tem um toque para depois fechar. Então, é considerado
né, o sinal de ficar em pé. O sinal de ficar em pé, necessariamente você tem que colocar a mão em pé. Então, aqueles sinais que eram considerados sem movimento, eles já hoje não são mais. Todos os sinais têm movimento, mas é o estudo mais complexo da língua de sinais é o de movimento. Eu gosto de pegar uma parte, só mostrar a geometria do sinal, tá? A geometria do sinal, o formato do movimento, e eu vou mostrar para vocês outros tipos de movimento, mas nós não vamos ficar presos neles, porque mesmo porque acho que nem é da minha disciplina falar sobre isso, provavelmente é no Libras 2 ou Libras 3, mas ele é um tipo de parâmetro bem complexo. Complexo que eu falo, ele é muito cheio de detalhes, ele é um estudo muito amplo, tá? E aí eu vou falar que a gente tem o tipo de movimento, direção do movimento, frequência, maneira. E aí vou falar um pouco só sobre a geometria do sinal, aqueles sinais que têm o movimento reto, como estudar, por exemplo. Movimento reto. Movimento helicoidal, o sinal de importante. Importante. O sinal é o sinal que usa o movimento circular, gostar, internet, né? O sinal que gostar. Então, tem o formato de um círculo. Semicircular, o sinal de dia, né? Dia, noite também, claro. Sapo. Não, o sinal de sapo, mais bonitinho, que ser feito ali. Sinal sinuoso, sinal de peixe, é aquele peixe assim. Vamos falar do sinal de Brasil, né? Porque esse peixe aqui é muito usado pelas crianças surdas. Mas o sinal de Brasil, né? Essas imagens todas eu peguei do livro da Lucinda, tá, gente? Da Ferreira Brito. Lucinda Ferreira Brito, que ela chama. Chama Por uma Gramática de Língua de Sinais. O livro dela é maravilhoso. Movimento angular, por exemplo, o sinal de difícil, né? O exemplo do sinal de difícil. E nós temos aqueles movimentos só de abrir e fechar da mão. Por exemplo, o sinal de amor, aprender, ouvinte, muito, amamentar, né? Então, esses sinais, movimento de abrir e fechar dos dedos. Tá? Aqui um resumo dos movimentos. E a gente tem direcionalidade, uma direção, bidirecional. Gente, de verdade, eu não vou ficar mostrando isso aqui agora, porque vocês podem ler lá, é muito tranquilo isso, tá? Eu preciso avançar nas outras coisas, ainda ouvir vocês. Aí eu coloquei para vocês que existe de interação, de movimento, movimento alternado, de aproximação, os contatos do movimento, que a gente já falou um pouquinho deles agora mesmo. Movimento de pulso, né? Que é o punho, a movimentação de rotação, movimento para os lados, movimento de antebraço, movimento interno das mãos. Então tá aí, vocês têm isso tudo lá na, na, no texto base de vocês que eu coloquei lá para vocês, tá? Eu fiz um resumo e coloquei lá para vocês. Maneira, frequência, dinâmica. O quarto parâmetro, direção e orientação da mão. Simples. É para onde que a palma da mão está virada. A palma da mão. Quando eu trabalho com os meus alunos lá da Escola à Vida, quando eu vou trabalhar com eles fonologia e fonética, os parâmetros, eu ponho uma bolinha, eu escrevo uma bolinha com uma caneta, uma canetinha, e falo para eles: a bolinha tá para onde? Tá para frente? Tá para cima? Tá para baixo? Né? Que é para onde que a palma da mão tá virada. O sinal, por exemplo, de estudar, as duas palmas da mão estão viradas para cima, né? O sinal de trabalhar, as duas palmas da mão estão viradas para baixo, né? Para frente, por exemplo, o sinal de cuidado, né? Ou de arrumar, né? Então, assim, é para onde que a palma da mão está virada. A palma da mão só vai estar virada para trás quando a gente está falando do sinal de passado. Porque se a mão está virada para o corpo, é para o corpo, que a palma da mão está virada para dentro ou para o corpo, tá certo? Não existe direção, palma da mão virada para a esquerda ou para a direita, isso não tem. Porque quando eu coloco esquerda ou direita, eu estou tirando a oportunidade de quem é canhoto ou destro sinalizar a virada para aquele lado. Então, por exemplo, o sinal de palestra, né? Discurso.
Aí tá aqui. Aí eu falo, não, palma da mão virada para a esquerda. Tudo bem, eu consigo fazer. E se eu sinalizo com a mão direita? Eu tenho que fazer ela virada para a esquerda. Como que eu faço ela virada para a direita ou para a esquerda? Então, não é para a direita ou para a esquerda, é para os lados, tá certo? Então, é para cima, para baixo, para o lado. E o último parâmetro é expressões não manuais. São, né, as expressões que não utilizam as mãos, né, que é a expressão facial, corporal. E quando a gente fala da expressão facial, nós estamos nos referindo também às sobrancelhas, por exemplo, né? A sintase, gente, as frases em língua, as frases da língua de sinais brasileira, no nosso caso, ela é muito marcada, aliás, ela é totalmente marcada pelas nossas sobrancelhas. Quando eu vou falar de morfologia, né, que é a criação, é a forma do sinal ou de uma palavra, é feito nessa região da boca, que bochecha e boca. Então, quando a gente vai falar de classificadores, a gente vai falar muito das configurações de mão. Mas as expressões não manuais, quando a gente vai falar de sintase, basicamente a gente vai falar da nossa sobrancelha. Toda pergunta de sim e não, né? A gente faz assim, você, por exemplo, você quer café? Você faz só o sinal de café. E toda pergunta sim e não é sobrancelha para cima. Toda resposta que não é sim e não, né? Por exemplo, qual o seu nome? É sobrancelha para baixo. Corpo para frente é pergunta. Enfim, então a gente tem as expressões não manuais, elas são gramaticais, tá? E aí eu tenho vários exemplos aí para vocês: sobrancelha franzida, olhos arregalados, o balançar da cabeça para cima e para baixo, como se fosse o sim. Por exemplo, o sinal de gostar, a gente tem que fazer o movimento da cabeça de sim, porque é uma afirmativa. E quando eu faço não tem, eu faço o movimento negativo, que é para os lados, né? Então, as expressões não manuais, a gente tem o corpo para frente, corpo para trás, enfim. Então, as expressões não manuais estão aí. Uma atividade do fórum não é avaliativo, tá, gente? Não é avaliativo, tá lá é para a gente aprender ainda mais. Que tem lá uma pergunta sobre par mínimo. O que é o par mínimo? Já viram quando a gente pega ali uma palavra na língua portuguesa e que a gente troca só uma letra, a gente muda o contexto inteiro? Claro, né, gente? Já viu isso? Por exemplo, a palavra, se eu falar assim, eu como, é, não, sei lá, a palavra mato, M-A-T-O, né? Mato. Se eu troco a letra M pela letra R, virou rato, né? Então, assim, mato é mato e rato é rato. Tem nada a ver um com o outro, porque eu mudei apenas uma letra. Nas línguas de sinais, se eu mudo um parâmetro, se eu mudo a configuração de mão, se eu mudo, né? Aqui eu dei um exemplo para vocês, o sinal de verde, assim, né? Mão em V. É a palavra, é o sinal de verde. Se eu mudo e coloco a letra R, vira roxo, né? Se eu mudo ainda e coloco a letra C, vira cinza. Então, quando eu troco um parâmetro, pode ser configuração de mão, pode ser, por exemplo, a localização. O sinal de queijo é no queixo. O sinal de feio é no peito. Ou seja, eu mudei só a localização, mas eu mudei o contexto completamente, o conceito completamente. O sinal, deixa eu ver o movimento. Ah, de movimento. Sinal de cinza é movimento reto. Se eu faço movimento circular, é o sinal de curso ou cultura em alguns lugares, mas é o sinal de curso aqui em Minas, Divinópolis principalmente. Então, eu mudei o movimento. Enfim, então nós temos que, às vezes, eu mudando um conceito, né, mudando um dos parâmetros, desculpa, eu mudo o conceito. Então, tá lá, eu coloquei no fórum da unidade 2 para a gente colocar lá exemplos de mudanças de configuração de mão, mudando par mínimo em relação à configuração de mão, a movimento, a localização. A gente vai estar trocando um monte de ideias lá, viu, pessoal? Então, a gente vai estar fazendo essa atividade lá no fórum número 2. Pessoal, rapidamente nós falamos aí, eu encerro aqui a minha
parar de compartilhar. Gente, então assim, mais ou menos isso, rapidamente, porque 2 horas é muito pouco. A gente acha que é muita coisa, mas é muito pouco. Como eu falei, meu Deus. Pessoal, vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Levando em consideração que o Signal Right, nós vamos estudar ele mais a fundo. Ele é, na verdade, na unidade 3, tá certo? A gente vai estudar ali como que a gente escreve um sinal, tá? Pessoal, fiquem à vontade para perguntar, colocar qualquer coisa, comentar. Ô, Fernando, obrigada. Que bom, que bom. E colocou lá que ótima aula. Corrido, né, gente? Nossa, é pouco tempo demais. Pouco tempo demais. Porque eu quero me dedicar mais na nossa segunda aula, mais à escrita de língua de sinais, para a gente aprender a começar a escrever em Signal Right, né? Então, assim, ele demanda um pouquinho mais de tempo da gente mesmo, né? Então, por isso que eu resolvi fazer essas 2 unidades numa aula só para a unidade 3 a gente agarrar lá. Ô, professora, é o Oi, tutor diga. Fabrício aqui. Eu só queria fazer um elogio mesmo, porque a sua explicação é muito boa mesmo. Essa disciplina é é uma disciplina que eu tive muita dificuldade na minha graduação de Letras Libras. Uma das disciplinas que eu mais tive dificuldade, porque é difícil a compreensão. Nossa. O que eu falei lá no polo com os alunos, eu repito aqui para todos, que para não se assustarem de início, porque por mais que seja uma disciplina, se a gente se dedicar, né, se comprometer principalmente com as explicações maravilhosas que você traz para a gente, vai ficar tudo mais claro, né? A gente vai conseguir entender melhor como que funciona a escrita de sinais. Nossa, e eu vou tentar, sabe? Ô, Fabrício, eu agradeço imensamente. E eu vou tentar. Quando eu estudei o Sign Right, pelo amor de Deus, eu falava assim: não estou entendendo é nada desse negócio. É, eu também, exatamente. E eu achava de verdade, no primeiro. Gente, no escrito de sinais 1, eu achava desnecessário. Eu achava que não compreendia a língua de sinais, que é uma língua em movimento, é uma língua visual. Como que você pega? E aí, depois que a gente vai com calma, né, Fabrício? Passo a passo, que é o que a gente vai fazer. A gente vai começar com escrita de sinais um, gente, o básico do básico, para a gente começar mesmo a pegar ali. E eu vou tentar entrar em contato com o Madison para ele participar da nossa aula no dia 13 agora de agosto. Se ele puder, vocês vão amar. Ele é muito claro. Na verdade, ele é um pesquisador da língua de sinais, da escrita de sinais, né? Quem sabe eu vou até entrar em contato com ele e ver se a gente faz até uma live que dá para todo mundo participar. E vai abrir para todo mundo, porque eu coloquei até um vídeo dele lá explicando assim um pouquinho, né, passo a passo de como que funciona o Sagnorite. Mas eu agradeço demais e vamos força na peruca, né, Gê? Vamos agarrar, mas vocês vão ver que é muito gostoso. Depois que a gente aprende, ó, a gente vai fundo, a gente acaba escrevendo ali o nosso sinal, vai começando a escrever e vai começando a entender, né? Mas muito obrigada. Vamos correr atrás, viu, gente? Correr atrás. Pronto, sextou assim, final, vocês não querem falar mais nada? É muita coisa, né? A professora fala demais. Professora, Oi, tudo oi. bem? É Eu tô. Patrícia aqui, Oi, Pati, tudo bem? beleza? Beleza, bem. Estou gostando demais, apesar de ter chegado atrasada, mas é uma disciplina que eu queria muito ver. Eu queria que, se possível, você falar um pouquinho sobre nossa primeira atividade. A primeira atividade lá, que É, a por de favor. avaliativa? Isso. Isso. A primeira atividade que está lá vai muito de encontro com a história da escrita. Ela tem um pouquinho lá da quem que criou a escrita cuneiforme. Tá lá. Quem que criou os primeiros povos? O que que significa Mesopotâmia? É bem simplesinha essa primeira atividade, de verdade. Se já chegaram a entrar, não sei se vocês já entraram, mas são as perguntas que estão relacionadas
a primeira mesmo, a AV1, está relacionada à parte histórica da criação da escrita, e um pouquinho só das escritas de sinais, dessa que eu tirei do livro aqui, ó, tá? E vocês podem dar uma olhada no texto base 1 e texto base 2, tá lá. Porque a AV2, a atividade, a AV2, ela fala sobre fonética e fonologia, que é isso que a gente estudou hoje. O que é movimento, né? Relacionar os parâmetros com o conceito. Aí tem uma pergunta lá, por exemplo, não lembro qual sinal que eu coloquei, mas vou dar um exemplo para vocês. Ah, o sinal de queijo é feito onde? É feito onde? Aí tá lá, letra A, no peito, no queixo, no braço, aí marca no queixo, né? E tem a imagem lá, tá, gente? Eu não deixei de colocar as imagens lá, não, porque eu sei que tem, né? Às vezes é por causa da variação linguística, tá? E a atividade 3 é já falando do Signal Right mesmo. E aí vai lá perguntando, quando o mamão tá, né? A gente está olhando para o dorso da mão, ela tá preta. Aí tá lá, ela é representada pela cor, letra A, branca, cinza, preta, e marca lá preta. Então a gente vai começar, a gente vai estudar o Signal Right passo a passo, viu, gente? Assim, do inicinho mesmo, bem devagarzinho, para a gente quando a gente chegar lá no Escrita de Sinais 2, a gente já tá fera escrevendo. Vocês vão ver, se Deus quiser. Essa a dúvida eu respondi? Certo? Sim, obrigada. É porque Oi, não quando a nada. gente. Desculpa. Quando a gente. Geralmente a gente vai fazer atividade antes de ter a aula, né? Uhum. Então, quando tem a aula antes da atividade, é muito bom, porque aí a gente pode, né? Isso. Esclarecer, né? Ô, Paty, e vale para todos. Gente, tem lá um fórum de dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, podem colocar lá. Eu entro sempre. Tem os meninos também, os tutores, eles entram. Qualquer coisa, eles nos chamam também. A gente está lá trabalhando junto. Pode colocar lá que vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Fiquem com as dúvidas, não. Muito obrigada. Vou fazer isso então. Por favor, viu, Paty? Pode ir para todos. Qualquer coisa pode ir perguntar lá. E os fóruns, gente, eles não são avaliativos, tá bom? Os fóruns, dessa vez, eu não coloquei eles avaliativos. São só as atividades, a V1, que são autocorrigidas, né? Só de marcar, a V1, a V2 e a V3. E depois tem a prova, tá bom? Podemos finalizar, Obrigada. então? Nada, querida. Um prazer. Gente, o prazer estar com vocês no sextou, numa hora dessa, até 10 horas da noite. Maravilhoso. Estou muito feliz de estar com vocês. Mais uma vez, reiterando, Wellington, bem-vindo. Nós sentimos muito sua falta. Fabrício está no maior carinho no meu coração, meu companheiro de viagem. De passar frio em Poços de Caldas, que eu amei Poços de Caldas. Eu vou voltar lá para passear, mas não no inverno, tá certo? Vai ser só num dia que tiver ameno a temperatura. Mas eu achei uma delícia, de verdade. Eu fiz uma propaganda. Acho que eu vou virar garota propaganda do turismo de Poços de Caldas, que eu amei. Pessoal, um abraço, então. Fiquem com Deus. Beijo. Nós nos encontramos dia 13, mas que, ó, durante todo esse percurso nosso, pode mandar lá qualquer dúvida, fiquem à vontade, tá certo? E a gente vai respondendo. Parar de gravar, né, gente? Abraço para vocês. Hoje eu parti. Obrigada, boa noite. Um Boa noite, abraço. queridos. Outro para vocês. Obrigado. Abraço. Boa noite, Boa professor. noite. Beijo.